Vamos falar sobre a fisiologia da pressão arterial ou a regulação da pressão arterial. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é a pressão arterial, né? O que é a imagem do coração. E o coração basicamente é um músculo, como a gente pode ver nessa imagem. Ele é um grande músculo que tem 4 cavidades, né? Essa imagem ela está marcada com os nomes. Então são 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as cavidades superiores que recebem sangue das veias, sempre. E os ventrículos são as cavidades inferiores que recebem sangue dos átrios e ejetam sangue através das artérias. Antes de falar da pressão arterial propriamente dita, vamos lembrar aqui da pequena e grande circulação, né? O coração basicamente ele vai jogar sangue para o corpo, um sangue oxigenado. Esse sangue retorna e aí o coração joga sangue aos pulmões para pegar mais oxigênio e deixar o excesso de gás carbônico, né? Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem o lado esquerdo do coração, né? Sempre se guiando pelo ápice, e o lado direito do coração. O lado direito, ele recebe sangue através das veias cavas, tá? Como está aqui na imagem, tanto superior quanto inferior. Esse sangue, ele influi no átrio direito, e o átrio direito joga o sangue para o ventrículo direito. Vale lembrar que esse é um sangue pobre em oxigênio. E aí, através da artéria pulmonar, né, ela tem um tronco aqui da pulmonar, ela se bifurca na artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, e esse sangue ele é conduzido aos pulmões. Lá nos pulmões ocorre a troca gasosa e o sangue retorna através das 4 grandes veias pulmonares, são 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito, e esse sangue ele entra aqui no nosso átrio esquerdo. Esse sangue ele já vai estar rico em oxigênio, tá? Por quê? Porque é o sangue que vem lá dos pulmões. Lá nos pulmões ocorre a troca gasosa, a hematose. A gente pega o oxigênio que está nos alvéolos e deixa o excesso de gás carbônico, né? Para que esse sangue possa ser distribuído novamente para o corpo através dessa artéria aqui, tá? Essa artéria grandona aqui, que é a artéria aorta. E aí esse sangue da aorta é um sangue que vai ser distribuído para todo o corpo oxigenado. Depois que o sangue é distribuído, ele retorna novamente pelas veias cavas inferior e veia cava superior, agora com pouco oxigênio, é o que se espera, né? Já que o corpo ele consumiu boa parte desse oxigênio. E aí isso se repete, tá? Isso aqui a gente chama de pequena e grande circulação. A circulação do lado direito é a pequena circulação. Por quê? Porque ela joga sangue apenas aos pulmões. E a circulação do lado esquerdo é a grande circulação, porque ela joga sangue para todo o sistema, exceto os pulmões, já que é o lado direito quem ejeta sangue aos pulmões, ok? Então nós temos essas 2 circulações, a pequena ou circulação pulmonar e a grande circulação, também conhecido como circulação sistêmica, tá? Já que a gente relembrou aqui as 2 circulações, vamos ver alguns conceitos de pressão arterial, tá? Então, o que seria a pressão arterial? É a pressão que o sangue faz dentro da artéria, né? Então, a artéria ela é composta de sangue em seu interior. Então, vamos supor que aqui tem sangue, tá? E esse sangue ele exerce pressão contra a parede da artéria. É como se a gente tivesse aí com a bexiga d'água, né? Aquelas bolas de assopro, e enchesse d'água. E à medida que você vai aumentando a quantidade de água dentro de uma bexiga, você aumenta a pressão em sua parede. Basicamente, isso é a pressão arterial, tá? A pressão arterial que comumente a gente estuda é a pressão, que a gente chama de pressão arterial sistêmica. Por que sistêmica? Porque é a pressão do sangue, tá? Nas artérias do lado esquerdo, a artéria sistêmica, que é a artéria aorta, e as suas ramificações, né? E as novas artérias que ela vai se formar. Porque existe também a pressão arterial pulmonar. A pressão arterial pulmonar ela é diferente da pressão arterial sistêmica. Primeiro, porque ela é uma pressão menor, já que os vasos são menores, eles dão uma resistência menor ao sangue e geram uma pressão menor. E segundo, é uma pressão que está lá nos pulmões, né? Na circulação pulmonar, e a gente não consegue medir ou aferir essa pressão
de maneira como a gente faz com a pressão sistêmica, né? Então, aquela pressão que a gente fala, qual é a pressão normal do corpo? É 12 por 8. Na verdade, é a pressão de 120 por 80, tá? Então, é a pressão que o sangue exerce nas artérias sistêmicas, nas fases sistólica e diastólica. Lembrando que sístole é a fase onde o coração contrai e ejeta sangue, tá? O ventrículo aqui ele contrai e ejeta sangue para a aorta, logo a aorta ela vai estar com um volume de sangue maior. E quanto mais sangue tiver na artéria, aquele exemplo que eu dei da bexiga, maior vai ser a pressão na parede da artéria. E a fase da diástole é a fase onde o ventrículo ele está relaxando e se enchendo de sangue. Então essa fase da diástole, a aorta e as artérias sistêmicas elas estão com sangue, elas vão estar sempre com sangue, porém ela vai estar com um volume de sangue menor, tá? Por isso que ela tende a ser uma pressão menor. Então aquele 12 por 8 é uma linguagem popular, a gente não usa 12 por 8, tá? O correto é 120 por 80. 12 por 8 é uma pressão baixa, né? E aí o indivíduo ele estaria em estado de choque se ele tivesse uma pressão tão baixa. E para que serve a pressão arterial? É importante ter pressão dentro da artéria para poder ter perfusão tissular ou perfusão tecidual, tá? Basicamente, o oxigênio que está no sangue ele precisa ser conduzido às células, né? Eles vão ser conduzidos aos órgãos, aos tecidos e às células. E para que o oxigênio passe do sangue para os tecidos, ele precisa ter pressão, porque ele passa, ele se transporta ali, ele se difunde ou ele se perfunde por diferença de pressão. Então é essencial a gente ter pressão arterial para poder ter boa perfusão e, consequentemente, ter boa oxigenação e boa respiração celular, ok? E existem alguns fatores que fazem com que o corpo, né, regule a pressão arterial, tá? E basicamente nós temos dois fatores que fazem com que o corpo regule a pressão arterial. Como é que funciona isso? Primeira coisa, a pressão que é considerada normal pela Organização Mundial de Saúde é 120 por 80, pressão dada em milímetros de mercúrio. Quando essa pressão está elevada, pode ocorrer uma sobrecarga na artéria e acabar danificando os vasos sanguíneos. E se a pressão estiver muito baixa, pode ocorrer uma baixa perfusão e também acabar danificando não os vasos sanguíneos, mas os órgãos que recebem sangue das artérias. Em resumo, se a tua pressão está muito alta, por exemplo, 190 por 100, há um risco de danificar a tua artéria e tu sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico. E se a tua pressão está muito baixa, vamos supor 60 por 30, e isso não for corrigido, você vai entrar no estado de choque e vai ter falência de múltiplos órgãos e vai a óbito, tá? Caso isso não seja resolvido, ou pela própria fisiologia, né, ou pelo próprio sistema homeostático teu, ou até mesmo com intervenção com drogas vasoativas, né, drogas vasopressoras. Então, é essencial que o corpo mantenha a pressão arterial nem muito alta e nem muito baixa, tá? Muito baixa, vamos supor 60 por 30, e isso não for corrigido, você vai entrar no estado de choque e vai ter falência de múltiplos órgãos e vai a óbito, tá? Caso isso não seja resolvido, ou pela própria fisiologia, né, ou pelo próprio sistema homeostático teu, ou até mesmo com intervenção com drogas vasoativas, né, drogas vasopressoras. Então, é essencial que o corpo mantenha a pressão arterial nem muito alta e nem muito baixa, tá? Uma coisa que a gente usa, né, para poder definir bem a pressão arterial, basicamente a gente tem o seguinte: a pressão arterial ela é influenciada por duas coisas, pelo débito cardíaco e pela resistência vascular, ou também chamada de resistência vascular periférica. Como assim? Vamos entender uma coisa. O que é que determina se a tua pressão vai subir ou vai baixar, né? Basicamente são essas duas variáveis. O débito cardíaco, foi falado no vídeo anterior, ele basicamente é o volume de sangue circulante, que ele gira em torno ali de 4 a 6 litros, né, mais ou menos por minuto, tá? Variando aí no adulto, vamos botar 4,5 a 6 litros.
Então esse é o volume de sangue que tem dentro da tua circulação. Se esse volume está muito alto, a tua pressão vai aumentar. Então quanto maior o débito cardíaco, maior vai ser a nossa pressão arterial. Então o débito cardíaco, ele vai lembrar que ele é a frequência cardíaca pelo volume sistólico, tá? Isso já foi falado, que é o volume de sangue que o coração vai ejetar a cada minuto. E ele simboliza aqui o volume de sangue na tua artéria. Então, imagine que tu tem essa artéria aqui, tá? E aqui você tem 5 litros de sangue. Então, esses 5 litros vai exercer uma pressão, né? O líquido aqui dentro vai gerar uma pressão contra a parede da artéria e vai dar uma pressão X, né? Eu não sei quanto isso vai dar, isso vai depender de vários fatores, mas vamos supor que 5 litros aqui dê uma pressão média de 100, tá? Se eu pegar o volume e botar, em vez de 5, 8 litros, essa pressão ela tende a aumentar, porque você vai ter mais volume para o mesmo espaço aqui. Então, supondo que sei lá, de 100 milímetros de mercúrio de pressão, com 8 litros, eu aumentei para 150, né? Essa conta ela não é uma conta exata, mas quanto maior o volume, maior a pressão. Por isso que muitas vezes, quando a gente está com pressão alta, a tendência, né, é que a gente use algum diurético para poder baixar essa pressão, porque o diurético ele ajuda a eliminar o excesso de líquido que tem dentro do corpo, incluindo o excesso de plasma na corrente sanguínea. Então, o primeiro fator que vai influenciar na pressão arterial é o débito cardíaco, e o débito cardíaco ele vai ser igual ao volume. Quanto maior o débito, tá? Se você pegar aqui, quanto maior o teu débito, maior vai ser a tua pressão, beleza? Um outro fator é a resistência vascular. O que é a resistência vascular? Seria o quão um vaso sanguíneo resiste ao fluxo, tá? Porque para que serve a corrente sanguínea? Ela serve para manter um fluxo de sangue, e esse sangue que circula pelo teu corpo, ele é um sangue que vai ser distribuído aos tecidos, né? Se você pegar aqui essa artéria, por exemplo, essa artéria aqui, a aorta, ela tem a parte que sobe o arco e desce. Se eu pegar essa artéria aqui e colocar uma obstrução aqui no caminho, um trombo, por exemplo, o que é que vai ocorrer? O meu ventrículo esquerdo que está aqui, ele joga sangue para cá, ó. O ventrículo esquerdo está aqui, né? Que é o ventrículo esquerdo, ele joga sangue para cá, contra a aorta. Se tiver algum tipo de obstrução no caminho, o ventrículo esquerdo, para poder jogar sangue aqui, ele vai encontrar uma resistência maior, já que o calibre aqui, o raio, né, a luz, ela diminuiu. Então ele só tem esse espaço aqui para poder o sangue fluir, né? Então ele reduziu aqui o raio, né, ou a luz, o calibre da artéria para poder o sangue fluir, tá? Então eu tive um aumento na resistência do vaso sanguíneo. E esse aumento da resistência, ele tende a aumentar a pressão arterial, ok? Só para dar um exemplo, voltando aqui para a bexiga, imagine o seguinte cenário. Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter, vamos supor que aqui eu tenha duas bexigas do mesmo tamanho. Essa, tá? Essa e essa. Supondo que as duas tenham o mesmo tamanho. Se eu pegar e botar 1 litro de sangue na bexiga, vamos supor, A, e a bexiga B, eu botar aqui 2 litros, a pressão maior vai ser na bexiga B. Então aqui eu vou ter uma pressão maior. O que foi que eu fiz aqui? Eu aumentei o volume, consequentemente eu aumentei a pressão, beleza? Agora, se eu fizer isso aqui, pegar a bexiga A, botar 1 litro, pegar a bexiga B, botar o mesmo litro, então eu não alterei o volume. Mas, ao invés de alterar o volume, eu alterar o tamanho do vaso sanguíneo aqui. Se eu pegar um vaso sanguíneo e reduzir o seu tamanho, ou seja, se eu tiver com a resistência vascular maior, esse vaso aqui tiver menorzinho, o que é que vai acontecer? A pressão arterial aqui, mesmo que eu tenha o mesmo volume, mas a pressão arterial aqui vai ser maior do que a pressão arterial na bexiga A, né? Ou seria na artéria A. Então aqui, quando você pega uma artéria e reduz o calibre dela, eu aumento
a resistência vascular. Ou seja, o sangue para fluir na artéria A, ele tem uma resistência menor do que comparando aí com a artéria B, tá? Então, se eu aumentar a resistência vascular, eu vou aumentar a pressão arterial. Ele também é diretamente proporcional. Então, esses são os dois fatores que influenciam na pressão arterial, que é o débito cardíaco e o débito cardíaco, que é o volume, e a resistência vascular periférica. São dois fatores que influenciam a pressão arterial. Então, a pressão arterial ela depende do débito e da resistência vascular periférica. Na prática, o que é que ocorre? O que é que faz a gente ter aí aumento da resistência vascular? Normalmente, o que faz ter aumento da resistência vascular é quando a gente tem quadros de vasoconstrição, tá? Seja por uso de alguma droga ou seja de forma natural. Então, se você tiver aqui, artéria aqui, vamos botar na cor preta e na cor vermelha. O sangue precisa fluir. Essa artéria aqui na cor preta, vamos supor que seja a artéria número 1 e aqui a artéria número 2, onde o fluxo sanguíneo vai encontrar maior resistência. Obviamente que na artéria número 1, tá? Então, a resistência ela é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Basicamente, quanto menor o raio, menor o calibre, mais resistência você terá. E maior vai ser a pressão dentro da artéria. Tá? Então, esses são os dois fatores que regulam a pressão arterial. Ok? O que eu queria falar aqui, agora que a gente entendeu o conceito de pressão arterial, eu queria que a gente entendesse o seguinte. Eu falei que o corpo ele tende a manter a pressão dentro do que a gente considera normal. E o que é o normal da pressão arterial? É quando a pressão na artéria ela não é grande a ponto de causar dano na artéria e nem pequena a ponto de não gerar perfusão do tecido. Então, a artéria serve para gerar perfusão tissular. Então, quando a artéria ela não é muito grande, que não gere dano na parede do vaso sanguíneo, mas ela é suficiente para gerar uma boa perfusão e a pressão normal. E o corpo ele tem várias formas de manter a pressão arterial dentro daquilo que a gente considera normal, tá? Quais são essas formas? Existem algumas delas, só que as duas principais, as duas armas, os dois mecanismos mais fortes que a gente tem para regular a pressão